Olá, amigos do Canal BA, está no ar mais uma edição do nosso Pergunta e Resposta, sempre com o apoio da Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul, Colégio Sinodal do Salvador, Coletiva.net e também, é claro, da Verbo Jurídico, onde gravamos as nossas edições do Pergunta e Resposta, que vai ao ar sempre de segunda para terça-feira, 00h30, com mais 5 reprises em horários alternativos. Canal BA transmitido para 19 municípios do Rio Grande do Sul. Neste primeiro bloco da edição de hoje, é com muita honra que nós vamos receber aqui no estúdio da Verbo Jurídico a visita do vereador de Porto Alegre, João Carlos Nedel. Muito obrigado pela sua gentileza, vereador Nedel. Eu que agradeço o convite. Vereador Nedel, primeiramente eu gostaria de parabenizá-lo, pois há pouco tempo o senhor foi eleito presidente municipal do Progressistas. Exatamente, eu tenho a honra de conduzir o partido nas próximas eleições de Porto Alegre. Grande desafio. É um grande desafio. Nós temos a pretensão de ter uma candidatura própria a prefeito, e eu também, um dos objetivos é fortalecer a bancada progressista na Câmara Municipal de Porto Alegre. E estamos trabalhando muito nesse sentido, já conseguindo excelentes candidatos para a próxima eleição. Mas um tema inicial da nossa entrevista, vereador Nedel, diz respeito à revisão da planta do IPTU, né, que aconteceu em Porto Alegre. Foi aprovado o projeto encaminhado pelo Executivo Municipal. Eu gostaria que o senhor explicasse aos nossos telespectadores, assim, qual a principal modificação nesse projeto que revisa a planta. Perfeitamente. A necessidade de atualizar a planta de valores é muito grande, porque faz 28 anos que não era atualizada real. Ela é atualizada todos os anos somente pela inflação, mas o mercado imobiliário cresceu muito mais do que a inflação. No entanto, atualizar uma planta de valores de 28 anos vai dar um resultado bem elevado. Para reduzir isso, para equalizar, o prefeito Marquesan encaminhou à Câmara uma redução das alíquotas. Vamos falar das alíquotas prediais. Nós pagávamos 0,85 sobre o valor venal. Hoje ela é gradativa. Até 60 UFMs, ela não paga nada. Até de 60 a 100, ela paga 0,40. Então começa com 0,40 e vai no máximo acima. Se o imóvel for acima de 3 milhões de reais, ela chega a 0,85, mas ela é por faixas. Então, a média da alíquota, ela chega mais ou menos 0,60, 0,70, ela não chega nunca à média de 0,85, porque ela é por faixa. Então, ela reduz o impacto. Então, as pessoas estão assustadas, assim, porque 28 anos, efetivamente, significa um aumento grande. No entanto, por essa redução das alíquotas, ela dá uma compactada e para alguns será um aumento razoável, outros será pequeno, outros vão até reduzir, porque o seu imóvel não teve aquela valorização. É um cálculo muito difícil, porque veja o seguinte, o valor do terreno. O terreno é classificado por regiões, né? Tem uma região mais valorizada, outra menos valorizada, outro que até reduziu o seu valor. Então tem tabelas grandes sobre isso. Depois vem a construção. A construção são vários tipos. Também tivemos as preocupações com os prédios comerciais. Os prédios comerciais, a alíquota era 1,10 e também baixou para 0,90 e ela reduz, em alguns anos ela sobe gradativamente.
E tem uma diminuição interessante para os hotéis que normalmente necessitam de grandes construções. Então, e os hotéis em Porto Alegre estão com uma ocupação baixa. Então, o prefeito reduziu a alíquota para 0,60, depois sobe um pouquinho até 0,70. Então, não precisamos nos assustar com o IPTU. E mais, nós criamos uma espécie de um tribunal. Aquele que achar que o seu IPTU está exagerado, entra com uma reclamação, um recurso, que será analisado profundamente, porque o assunto está sujeito a enganos, porque nós temos muita dificuldade. Por exemplo, um bairro do outro bairro. Eu morava na Vicente da Fontoura. Um lado da rua é Santa Cecília, o outro lado é Petrópolis. Então tem variações, só porque está de um lado para o outro. Então tem que achar que está irreal a sua avaliação, reclama, que será bem atendido, porque esse valor de mercado é muito variável, né? Varia de acordo com a época, de acordo com a crise. Então ele é estabelecido por volta de 60% a 70% do valor de mercado. Um outro tema importante, vereador Nedel, o senhor sempre foi um defensor aí do nosso turismo aqui na capital, inclusive com frente parlamentar tratando disso. Como está essa situação do turismo em Porto Alegre? Tudo que se fala em turismo em Porto Alegre tem trabalho. Então, todos os aspectos precisam de trabalho. Veja essa noite dos museus, que beleza, mas teve um trabalho em cima, né? Veja a nossa orla, teve essa revitalização da orla, teve um trabalho grande em cima. Veja os outros que ainda não, essa outra parte que não está feita, precisa um trabalho grandioso. Nós estamos lutando para que tenhamos um centro de eventos adequado e que estamos ainda atrasados na burocracia, então, mas nós estamos tentando incentivar o turismo. Nós estamos fazendo umas coisas assim que não tem grande incentivo ao turismo, mas a gente tem que ver o seguinte: quem é o grande turista de Porto Alegre? É a população de Porto Alegre. Não é o que vem. Claro, todos são muito bem-vindos, mas 1,5 milhão de pessoas, se essas pessoas conheçam a cidade, já melhora muito. Então nós estamos fazendo os caminhos. Nós fizemos já a 3ª edição dos Caminhos de Porto Alegre, que nós saímos caminhando da Catedral, vamos às Dores, passamos pela orla todo, vamos ao Santuário de Schoenstatt, vamos ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida em Ipanema e completamos lá no Santuário de Santa Rita, que recentemente foi a festa de Santa Rita. Então são 22 quilômetros de caminhada. E olha, a primeira edição teve 300, a segunda 600 e a terceira nós tínhamos 1.273 inscritos. Aí choveu no dia, aí tivemos só 1.000, né? Mas foi ainda assim 1.000 pessoas caminhando por Porto Alegre. E em breve nós teremos o caminho de Nossa Senhora dos Navegantes, que vai dos Navegantes até o IAPI, que é um bairro romântico, que é um bairro histórico de Porto Alegre, e as pessoas não conhecem lá, né? Vamos ter o caminho Calabrês, que é Moreno Cálabro, uma cidade irmã de Porto Alegre, e veio um grupo de moraneses lá da Itália, comandados pelo prefeito, veio umas 40 pessoas da Itália para Porto Alegre. Então nós vamos fazer um caminho de onde os calabreses vieram, se instalaram no mercado, no Menino Deus, fazer os caminhos com esse grupo de 40 pessoas. E aí outros
nós temos também o caminho dos santuários. Nós saímos do santuário Nossa Senhora do Trabalho, lá na Vila Ipiranga, e vamos até o santuário do Rosário de Fátima, lá no fim da Baltazar, um santuário lindo, espetacular, que pouca gente conhece. E até agradeço essa pergunta para que os porto-alegrenses conheçam a sua cidade e curtem a sua cidade. Muito obrigado, vereador Nedo, pela sua participação aqui no Canal Bar. É um prazer. E espero ser convidado mais seguido. Ah, com certeza, com certeza. Retornaremos logo após o intervalo comercial. Olá, mais um Perguntas em Tons de Rosa para você, trazendo informações incríveis, únicas, né, Tatiana? Únicas. Que só aqui você encontra. Agora, com clima outonal, pedindo um casulo bem aconchegante, né, Tati? Bom para assistir televisão. Te agenda, chama os amigos, prepara o espumante, ó, e vem curtir com a gente. Mas sempre bom lembrar que, se você quiser uma comunicação de resultado, chama a agência de arte, essa traz resultado. Liga para ela, o telefone está aqui, ela te liga e a comunicação flui fora de série. Também dando o tom musical do programa, Wanderson, sempre aqui conosco. Tatiana, nunca como hoje se falou tanto e se tivemos tantas oportunidades de conectar com informações, com conhecimentos, mas tem uma situação que é chamada de sexto sentido, que ela é guardada numa caixa preta. Verdade? Verdade, e eu acredito que são poucos que saibam decifrar essa caixa preta. Para falar um pouco sobre a questão do parapsiquismo, do sexto sentido, com muito prazer, estamos recebendo a holoterapeuta Zuleika Silva, com formação em psicologia, história e pesquisadora. Tudo bom, Zuleika? Tudo bem, e vocês? Tudo jóia. Zuleika, explica para nós, de uma forma simples, o que é exatamente o sexto sentido. O sexto sentido nada mais é do que o parapsiquismo, né? Que todos nós temos, algumas pessoas mais, outras menos, mas isso é inerente ao ser humano. Não só ao ser humano, estendendo também a alguns animais. E quando nós desenvolvemos o sexto sentido, nós temos maior facilidade para poder entender e perceber e fazer a leitura de muita coisa que a gente não sabe através dos 5 sentidos. Então isto amplia o nosso conhecimento, amplia a nossa sensibilidade, amplia o conhecimento do universo e o que chamam de espiritualidade. Uma pergunta para a senhora. Na saúde, como é que o sexto sentido pode auxiliar ou num tratamento, não sei se só físico ou psíquico também? O trabalho todo ele é realizado com abordagem multidimensional, quer dizer, você interage com as outras dimensões no autoconhecimento, auxiliando a pessoa a se conhecer com maior profundidade, a descobrir nela, né, também outras, vamos dizer assim,
ser mais criativa, entender melhor a vida, desenvolver ideias e tudo mais. Não é só para tem depressão, não é isso. Até mesmo para depressão ou qualquer outra patologia, ela vai entender por que ela tem, o que acontece. Então pode ir desde uma análise até um processo dela ver as vidas dela, porque não é só exatamente. E também no caso do corpo, do físico da pessoa, você pode fazer uma heteroscopia. O que é uma heteroscopia? Heteroscopia você vê através da clarividência, através das aptidões, o que é que tem internamente no corpo dela. Eu estou entendendo como se fosse um exame? Sim, exatamente. Então, nas pesquisas, e evoluiu muito. Hoje, o parapsiquismo ele está, assim, avançando bastante. Então, tem médicos, tem vários profissionais na área da saúde. Interessante. Se você quiser saber mais sobre a questão sexto sentido ou parapsiquismo, liga para a Unimundo. O telefone está aqui e com certeza a equipe de holoterapeutas, né, doutora, vai esclarecer sobre essa nova alternativa em termos de conhecimento, de tratamento e de forma de encarar a vida. A gente não poderia encerrar sem agradecer mais uma vez a Taverna Mulino, Chopp Café, num shopping charmoso de Porto Alegre, que é o Moinhos. Agradecer a doutora Zuleika Silva, diretora da Unimundo. Agradeço muito. Imagina. E desejar a vocês um dia, uma noite plena de vida. Não existe presença, nem presente maior, né, Tatiana? Não. Um abraço a todos e pensam nesse tema que não adianta a gente tratar só a parte física e não tratar a parte espiritual. E emocional. Tchau! Estamos de volta com o nosso Pergunta e Resposta aqui pelo Canal Bá, sempre com o apoio da Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul, Colégio Sinodal do Salvador, Coletiva.net e aqui da Verbo Jurídico. Agradecendo aí a Cristina Forte aí pela sua participação no intervalo com Perguntas em Tons de Rosa. E neste segundo bloco, é com muita satisfação que recebemos a visita do diretor-geral do DMLU, Departamento Municipal de Limpeza Urbana de Porto Alegre, René Souza. Muito obrigado pela sua gentileza de atender o nosso convite e estar conosco aqui no estúdio da Verbo Jurídico. Estou sempre à disposição. É um prazer também poder contribuir com o programa e, mais do que isso, poder fazer com que a população tenha, então, acesso às informações e serviços que o DMLU presta na cidade de Porto Alegre. Excelentes serviços, né, diga-se de passagem, telespectador que está nos acompanhando aqui em Porto Alegre e também em outros 19 municípios pelo Rio Grande afora, que o DMLU presta sempre ótimos serviços e agora cada vez mais, principalmente, atuando com tarefas de conscientização da população, né, diretor René, sobre a importância, né, da reciclagem do lixo, enfim, da ecologia, uma série de segmentos. A questão da destinação ambientalmente correta, ela sempre possui um custo menor do que o envio dos nossos resíduos para os aterros sanitários. E, em função até do licenciamento que esses aterros possuem, o nosso, que permite com que a gente leve resíduos de Porto Alegre, fica a 120 quilômetros da cidade, aqui de Porto Alegre, em Minas do Leão, e isso tem um custo bastante elevado. Então, nós temos tido uma intenção e uma prática de incentivar com que a população faça a segregação dos resíduos, possa separar os resíduos recicláveis dos orgânicos, dos rejeitos, e que possa, a partir disso, diminuir aquilo que necessariamente deve ir para o aterro. O projeto Bota Fora, o senhor poderia
dar maiores informações aos nossos telespectadores? Claro. O Bota Fora é um programa que iniciou já há alguns anos atrás e que nós, nesta gestão, potencializamos eles. E digamos que a gente fez alguns estudos que nos permitiram avaliar e identificar em torno de 210 comunidades de extrema vulnerabilidade social. Então ele tem um caráter muito de poder fazer com que lugares que têm pouco acesso à informação e que têm pouca condição de descarte remunerado, pago, possam ter um ambiente para viver de forma mais adequada. Então nós temos uma programação que atende 212 comunidades, para ser bem preciso, e que faz com que nós 2 vezes ao ano vá naquela comunidade, comunique com alguma antecedência de 3, 4, 5 dias, que num dia tal nós faremos o recolhimento de tudo que eles não têm mais interesse em manter nos seus pátios. Então, se faz um acordo com a comunidade, eles colocam do lado de fora do seu terreno e o DMLU faz esse recolhimento. Chegamos a recolher e recentemente fizemos uma operação de Bota Fora no bairro Santa Rosa de Lima, associado à questão da dengue, e neste mutirão, nesse programa, nessa edição do Bota Fora, nós recolhemos 149 toneladas de resíduo, que corresponde a aproximadamente 10% do resíduo produzido por Porto Alegre em um dia. Então, o volume de resíduos é bastante significativo, é importante que a gente possa atender essas comunidades que têm carência social e que a gente possa propiciar a eles um ambiente mais adequado para que eles possam viver. E o telespectador que está nos acompanhando aqui em Porto Alegre, como é que ele fica sabendo, diretor René, quando que o projeto Bota Fora, qual o bairro, qual a data, como é que ele pode ficar As nossas sabendo? Informações e o cronograma semestral, ele está no nosso site, de forma que são identificadas quais as comunidades que são atendidas, em que data, e possa programar. Além disto, com alguns dias de antecedência, o DMLU e a sua assessoria comunitária, a parte de educação ambiental, vão para dentro dessas comunidades e em todo a fruteira, em todo o mini mercado, em toda a creche, o posto de saúde, a gente coloca cartazes que possam alertar aquela população de que naquele dia subsequente ocorrerá então a edição do Bota Fora. Diretor René, como é que funciona a participação dos grandes geradores de resíduos? Os grandes geradores, nós tínhamos uma lacuna na nossa legislação e a partir de cerca de um mês atrás nós conseguimos editar um decreto que estabelece o montante, porque como é que a gente classifica o que é um grande gerador do que não é um grande gerador? A partir do volume que ele produz. E a nossa legislação não tinha esse limitador. Então, o que para uma pessoa podia ser grande gerador, para outro não necessariamente. E nós estabelecemos, então, para facilitar o nosso controle, que acima de um saco de 100 litros de resíduo orgânico por dia, ele é considerado grande gerador. Isto vai nos ajudar não só a orientar a população, mas também a gerenciar melhor este processo de classificação de quem é um grande gerador ou não. E as unidades de destino certo do DMLU, que recebem resíduos diversos? As unidades são, para nós, ecopontos. Nós temos 9 instalações aqui na cidade, distribuídas. Elas estão no nosso site para que a população possa melhor saber a sua localização. E eles recebem todo tipo de resíduo, de forma que a gente possa, muitas vezes, a partir de pequenas obras que são feitas em casa, podas que são feitas pela população, aquele
contribuinte possa levar até um desses locais e lá fazer o descarte adequado. Nós possuímos já lá nesses locais algum nível de seleção destes resíduos, de forma que a gente possa dar o destino adequado a partir disso. Por falarmos na seleção, como é que está a coleta seletiva em Porto Alegre? O senhor acredita que a população da capital já está harmonizada, já está compacta em torno da importância da coleta seletiva? A coleta seletiva aqui em Porto Alegre, ela é talvez uma das primeiras capitais, se não a primeira, a ter este processo. Já vem de vários anos. Nós temos uma média de coleta de 6% dos resíduos passíveis de reciclagem. Os estudos remetem que até em torno de 23% seria possível reciclar. Mas se nós compararmos com outras cidades do Brasil, nós estamos muito acima da média, porque a média brasileira ela é de 3%. Então, se nós pensarmos que a gente tem 6%, é um percentual bem acima do que os demais estão fazendo. Claro que a gente sempre deseja um pouco mais, a gente sempre deseja que a população possa compreender melhor, porque por trás deste processo de segregação dos resíduos, nós temos famílias, e hoje são em torno de 600 famílias que vivem desta renda gerada pela comercialização das embalagens recicláveis. Diretor René, temos 2 minutos. Perspectivas aí para este segundo semestre no que se refere ao DMLU? Nós estamos finalizando uma contratação que envolve a gestão do transbordo ali na Lomba do Pinheiro, junto com o transporte que vai para Minas do Leão, onde é o aterro sanitário. Nesse local, hoje nós temos garis que estão em final de carreira, ainda funcionários do DMLU, e como não se tem mais condição de fazer essa nomeação, esse ingresso de pessoal para os quadros do município, a opção foi fazer uma terceirização do processo de operação do transbordo. A ideia é que a gente possa qualificar a coleta seletiva, que a gente possa, enfim, ter uma condição de triagem e segregação dos resíduos cada vez melhor. Muito obrigado pela sua participação aqui no Canal Bá. Eu é que agradeço a possibilidade de esclarecer à população alguns dos trabalhos que o DMLU desenvolve. E neste ponto encerramos mais uma edição do nosso Pergunta e Resposta. Até a próxima!